Olá, boa tarde. Uma enfermeira de 31 anos é a primeira pessoa da capital do país a receber a vacina contra a Covid-19. Além do Distrito Federal, a vacinação começou em todos os estados. Em Roraima, o Ministério Público do Estado está preocupado porque os hospitais estão com quase 100% dos leitos ocupados. A vacinação no Brasil é o destaque do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também. Pai Legal, programa do Ministério Público do Distrito Federal, faz mais de 8.000 atendimentos desde o início da pandemia. O trabalho resultou na abertura de 907 procedimentos de investigação de paternidade. Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde deve custear importação de medicamento com registro cancelado na Anvisa por desinteresse comercial. E ainda, empreiteira Andrade Gutierrez assina acordo de leniência com o estado do Rio de Janeiro. O acordo se refere a pagamentos de propina em contratos fechados entre 2007 e 2014. Nesta terça-feira, mais 11 unidades da federação começaram a vacinar contra a Covid-19. No Distrito Federal, uma enfermeira foi a primeira pessoa a receber o imunizante. Na capital do país, a vacinação acontece de forma simultânea em 16 unidades de saúde. A enfermeira da emergência do Hospital Regional da Asa Norte, Lídia Rodrigues Marques, de 31 anos, foi a primeira a receber a dose do imunizante num ato simbólico. A gente lutou muito e nós estamos agora com muita esperança de que tudo vai se normalizar, logo, logo tudo vai voltar ao normal, ao nosso normal, que é trabalhar, é dedicar nossa vida para salvar as pessoas. Nossa, eu ainda tô sem acreditar. Outros 5 funcionários do Agarram, entre eles um vigilante e uma auxiliar de limpeza, também foram vacinados no mesmo evento. Todos os médicos e aqueles que estão de plantão, atendendo doentes com a Covid, também recebem o imunizante hoje. Para o Distrito Federal, chegaram 105 mil doses. O governador do DF, Ibanez Rocha, agradeceu a dedicação dos profissionais de saúde. Disse que quer concluir essa primeira fase de vacinação em 5 dias e fez um apelo para que a população continue mantendo distanciamento com o uso de máscaras. Nós não podemos relaxar nas medidas de proteção. Até que a população esteja imunizada, nós vamos ter que continuar usando máscaras, vamos ter que continuar utilizando nosso álcool gel, vamos ter que continuar evitando as aglomerações, as festas, e nós do governo estamos prontos para tomar qualquer atitude que for necessária para proteger a nossa população. Além do DF, 10 estados começam hoje a vacinação. Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pará, Amapá, Acre e Roraima. As 6 milhões de doses da vacina Coronavac estão sendo distribuídas da seguinte forma: 708 mil doses para a região norte, 1.500.000 para o nordeste, 2.500.000 doses para o sudeste, 750 mil para a região sul e 574 mil doses para a região centro-oeste. A vacinação será feita em 4 fases, dividida por grupos prioritários. Só para imunizar essa primeira leva de profissionais de saúde, idosos que moram em casas de repouso, deficientes com mais de 18 anos e indígenas, são necessários 30 milhões de doses. Até agora, o país conta com 6 milhões, sendo que cada pessoa precisa de 2 doses para ser imunizada. Seu José Dantas, de 75 anos, correu para o hospital na expectativa de ser um dos primeiros a receber a proteção contra a Covid-19. O aposentado, que tem efizema pulmonar, achou que faria parte desta primeira leva, mas teve de voltar para casa frustrado. Eu tenho visto dando noticiário, mas está meio confuso. Você não está entendendo totalmente a coisa. Apesar de seu José fazer parte do grupo prioritário, idosos com comorbidades que tenham mais de 75 anos ficarão para a segunda fase desta primeira etapa da vacinação. A orientação é para que as pessoas busquem informação nos órgãos de saúde regionais antes de sair de casa em busca do imunizante.
Em todos os estados, o Ministério Público está acompanhando as internações nos hospitais e agora a vacinação. Para saber como está a situação em Roraima, nós conversamos com o promotor de justiça do estado, Madison Carvalho. Essas últimas semanas tem variado entre 100 e 200 casos, não tem passado disso ainda. Ainda não chegou nas semanas de pico que a gente tinha realmente diariamente na primeira onda, mais de 1.000 casos. Ainda não chegamos, mas a situação que a gente tem que avaliar, não somente pela perspectiva das notificações. A gente tem que avaliar a gravidade da situação, sempre levando em consideração o grau de ocupação dos leitos hospitalares. Então a gente está muito perto do máximo. Então a gente tem que realmente prestar bastante, ter bastante cuidado com relação a isso, porque os números, embora deem uma falsa sensação de tranquilidade com relação às infecções diárias, o fato é que a demanda hospitalar, os leitos hospitalares já não estão mais sendo capazes de assimilar a demanda, não. No Ceará, ministérios públicos federal e estadual pediram informações sobre a oferta de oxigênio no estado. O MPF e o MP no Ceará enviaram um ofício à empresa fornecedora de oxigênio para equipamentos de saúde das redes pública e privada no estado, solicitando informações a respeito da oferta e demanda do produto e também da possível ampliação dessa oferta em caso de aumento da procura. A empresa tem um prazo de 5 dias para dar uma resposta, mesmo período que outros órgãos ministeriais também solicitaram esclarecimentos. No Rio Grande do Sul, serviços do Centro Judicial de Solução de Conflitos têm ajudado na mediação de situações relacionadas aos reflexos da pandemia da Covid-19 nas empresas, que resultou na suspensão temporária ou até o fechamento permanente de estabelecimentos. O Sejusc Empresarial, instalado oficialmente na segunda quinzena de junho do ano passado, vem promovendo de maneira virtual mediações coletivas ou individuais relacionadas às questões envolvendo o direito empresarial. Com o propósito de oferecer ao empresário ou à empresa uma plataforma com mediadores capacitados para estabelecer o diálogo com seus credores ou até mesmo sócios, a fim de dirimir conflitos e buscar a composição a respeito de eventual dívida. A juíza coordenadora do Sejusc de Porto Alegre destacou ainda que as empresas com dificuldades em função da pandemia podem procurar os serviços do Centro de Solução de Conflitos, pois terão todo o amparo necessário. Às sociedades empresárias e aos empresários, especialmente micro e pequenas empresas, que foram mais fortemente atingidos pela crise econômica decorrente da pandemia do coronavírus. Através desse serviço é possibilitada a reunião do empresário ou da empresa com os seus credores, seus fornecedores, para negociar valores, negociar prazos, evitando, quiçá, um pedido de recuperação judicial. O serviço está disponível a partir do link Mediação Empresarial no site do Tribunal de Justiça na internet e tem se revelado uma importante ferramenta de negociação e uma alternativa de baixo custo para construir soluções em benefício de empresários e empresas que estão enfrentando muitas dificuldades econômicas e financeiras em razão da pandemia e das restrições que ela causou para suas atividades. Veja a seguir, programa Pai Legal do Ministério Público do Distrito Federal atende cerca de 8.000 pessoas durante a pandemia. A Constituição não é apenas a lei fundamental do país. Ela é, ao mesmo tempo, a certidão de nascimento ou renascimento de um novo Estado e seu projeto de existência. A Constituição revela a nossa personalidade como nação.
Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a cobrança de IPVA para pessoas com deficiência no estado. Com a decisão, apenas motoristas impossibilitados de dirigir ou com veículos adaptados estão isentos da cobrança. O Ministério Público de São Paulo entrou na Justiça para tentar garantir a isenção do IPVA a todas as categorias de pessoa com deficiência. Em dezembro, o governador João Dória sancionou uma lei que reduziu em quase 80% a quantidade de motoristas com direito ao benefício no estado. As novas regras prevêem a isenção apenas a pessoas com deficiência grave e que precisem de adaptação individual. Ao negar o pedido, a juíza que analisou o caso disse que a lei estadual não ofende o princípio da igualdade ou isonomia, porque considera a capacidade contributiva de cada deficiente. O distanciamento social não parou os trabalhos do programa Pai Legal. O Ministério Público do Distrito Federal ampliou os canais de acolhimento que antes era feito apenas de forma presencial. Por telefone, redes sociais e e-mail, desde o início da pandemia, já foram 8.500 atendimentos. O programa Pai Legal do Ministério Público do DF começou em 2002. Em 19 anos, mais de 15 mil crianças e adolescentes do Distrito Federal ganharam o nome do pai no registro de nascimento sem a necessidade de ajuizar ação judicial. E nos últimos 10 meses, graças ao WhatsApp, 1.800 mães de crianças registradas sem o nome do pai foram notificadas. O trabalho resultou na abertura de 907 procedimentos de investigação de paternidade, 360 reconhecimentos de paternidade, 112 acordos de alimentos e 286 exames de DNA realizados. Os exames de DNA são feitos por meio do Fundo de DNA, criado em 2006 para custear os testes de paternidade de famílias sem condições financeiras. E os recursos vêm de aplicação de penas e medidas alternativas. De 2006 até dezembro do ano passado, foram realizados cerca de 2.903 testes. O programa Pai Legal é coordenado pela Promotoria de Justiça de Defesa da Filiação. Qualquer mãe interessada em pedir investigação de paternidade pode entrar em contato por e-mail paternidade@mpdft.mp.br ou pelo WhatsApp 61 99 363 5627. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com a promotora Renata Salles, que é da Promotoria de Defesa da Filiação do Ministério Público do Distrito Federal. Muito bem-vinda ao Jornal da Justiça, doutora. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde a todos. Para a gente começar, né, são dois canais muito importantes que facilitam o acesso do cidadão, e-mail, WhatsApp, tá todo mundo ali com o celular na mão, com internet às vezes disponível, é muito mais fácil de chegar ao Ministério Público, né? Mas para ter esse reconhecimento de paternidade, a mãe ou o filho, eles precisam apresentar algum documento imediatamente ou não? Só requerer mesmo esse reconhecimento? Ô, Evelyn, desde o início, como a promotoria, essencialmente nosso trabalho é presencial, nós realizamos mutirões, audiências todos os dias para mediação, conciliação, nós tivemos que inovar, começar outra vez. Então, inicialmente, nós fizemos um formulário que está na página do Ministério Público para que a mãe possa entrar, declarar o nome do suposto pai, o nome de seu filho e nos mandar, ocasionando a abertura de um procedimento. Mas, logo após isso, nós sentimos a necessidade porque muitas mães tinham dificuldade de preencher o e-mail, elas entravam em contato com a promotoria, então nós gravamos 2 vídeos, um direcionado à mãe, explicando a Lei 8.560 e por que ela estava sendo chamada, e a necessidade de regularizar a questão da paternidade de seu filho, ligada à dignidade humana, que toda criança tem direito à paternidade. E, por WhatsApp, a mãe já manifesta o seu interesse, manda a fotografia da certidão de nascimento, o nome do pai e todos os dados questionados pela promotoria. A seguir, nós também gravamos um vídeo direcionado ao pai, explicamos por que ele estaria sendo chamado, e nós, nesse caso, o pai é questionado sobre o reconhecimento de paternidade,
ou sobre a realização de DNA. No primeiro caso ele não tenha dúvida, nós já mandamos um formulário, ele preenche, ele tira foto, manda para a promotoria, o reconhecimento de paternidade, aí nós resolvemos com a mãe o nominho da criança, aí o pai faz uma proposta de alimentos, isso tudo por WhatsApp. Então, hoje nós realizamos esses acordos de alimentos e reconhecimento de paternidade, a maioria por WhatsApp. Então, mas o contato com a promotoria pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, pelo teleatendimento da promotoria, e, assim, o que for possível, né? Nós estamos presentes para toda a população. O programa Pai Legal, ele garante não apenas o nome ali na certidão de nascimento, no documento de identificação, mas também o acesso a outros direitos desses filhos, né? Como alimentos. Conta pra gente quais são essa gama de direitos, né? Que engloba ali no reconhecimento de paternidade. Então, o primeiro passo seria o reconhecimento da paternidade e a criança ter preenchido em seu registro, né, o nome do pai, né, porque nenhuma criança deve crescer com a ausência do pai em sua certidão, né. Após isso, nós tentamos fazer uma conciliação entre o pai e a mãe sobre o acordo de alimentos. E, a partir do acordo de alimentos, a mãe já começa a contar mensalmente com aquela ajuda do pai. E a partir daí, o pai já poderá visitar, entrar em contato com a criança. Então, a criança segue sua vida a partir de então com o seu pai, né? A senhora falou em questão de dignidade da pessoa humana, né? Essa criança, ela tem o direito de ter o nome do pai na certidão. Esse é o principal foco, é o que vocês batem na tecla sempre para as mães, né? Com certeza, a criança não tem que crescer, sofrer bullying, constrangimento, toda pessoa tem um pai, né? E por que não tê-lo? E por isso todo esse vídeo foi gravado justamente para esclarecer à mãe a importância do direito, do nome, a família, de ter conhecimento da família do pai, se ele for casado, de ter contato com o pai. Isso é super importante. Inclusive, o trabalho que nós fazemos nas escolas, com orientadores, com os professores, sempre nós temos o retorno, tanto que está sendo benéfico isso para uma criança, né? A paternidade constituída. Se a mãe ela nunca procurar o Ministério Público, por exemplo, o programa, para ter o nome do pai reconhecido na certidão de nascimento do filho, alguma outra entidade pode dar esse alerta ao Ministério Público? Por exemplo, a escola, ao receber a documentação ali para uma matrícula, não tem o nome do pai, então vamos ficar de olho nessa situação, porque às vezes a criança não tem poder de escolha ainda, né? Justamente, Evelyn. Nós temos 3 fontes de dados, né? Inicialmente, quando a criança é registrada, os cartórios do Distrito Federal, eles nos mandam mensalmente a relação das crianças que são registradas sem a paternidade declarada. Então, nós chamamos essas mães. As crianças que estão em idade escolar, nós entramos em contato com as regionais também são os mutirões que nós fazemos, o Pai Legal nas escolas, né? Nós comparecemos às escolas e realizamos mutirões para regularizar a paternidade das crianças que estão na idade escolar. E também temos o Pai Legal e Identidade Legal. Então, todos os menores de 18 anos que são identificados civilmente no DF e não têm a paternidade em sua carteira de identidade, nós também chamamos esse jovem para regularizar a paternidade. Muito obrigada, doutora, pelas informações. Somos as ordens. Tchau. Boa tarde a todos. Tchau. Veja a seguir, empresa Andrade Gutierrez assina acordo de leniência com o estado do Rio de Janeiro. Igualdade racial e de gênero, função social da propriedade, Estado laico, absoluta prioridade de crianças e adolescentes na formulação de políticas públicas. É essencial que nós, profissionais do direito, continuemos trabalhando firme para que todas essas previsões constitucionais efetivamente saiam do papel e sejam sentidas na prática. A empreiteira Andrade Gutierrez assinou hoje acordo de leniência com o estado do Rio de Janeiro. O acordo se refere a pagamento de propina em contratos fechados pela empresa entre 2007 e 2014. A Fernanda Tavares tem mais informações. Boa tarde, Fê.
C, boa tarde a todos que nos acompanham. É o seguinte, de acordo com as cláusulas, a empreiteira vai pagar um valor de R$ 44,5 milhões de reais em 16 anos e ainda vai desistir de algumas ações judiciais que tinham sido propostas anteriormente que poderiam causar um prejuízo de 22 bilhões de reais. A empresa também se comprometeu que não vai mais cometer atos de corrupção e que vai implementar um programa para conferir, na verdade, monitorar os atos dos funcionários. Lembrando que a assinatura de acordos de leniência está prevista na Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846 de 2013. No acordo assinado com Andrade Gutierrez, o Estado não vai declarar a idoneidade da empresa. O governador interino do Estado, Cláudio Castro, anunciou que a primeira parcela do pagamento, que é um valor de 5 milhões de reais, esse valor vai ser doado integralmente ao Fundo Estadual de Assistência Social. Evelyn. Obrigada, Fernanda. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da Operação Alcatraz, que apura supostos crimes de corrupção, fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa em Santa Catarina. A ação investiga contratos firmados pelas secretarias estaduais, empresários do ramo de tecnologia e servidores públicos. Os policiais cumprem desde cedo 34 mandados de busca e apreensão, 11 mandados de prisão preventiva e 9 de prisão temporária em 3 cidades: Florianópolis, Joinville e Xanxerê. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que plano de saúde deve custear importação de medicamento com registro cancelado na Anvisa por desinteresse comercial. A terceira turma do STJ manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que determinou a uma operadora de plano de saúde o custeio e importação de medicamento para o tratamento de um tipo de linfoma cutâneo. O remédio chegou a ser aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas teve o registro cancelado por falta de interesse comercial. A paciente recebeu a prescrição do medicamento para tratar a doença e, segundo os autos, a operadora se recusou a arcar com os custos, com o fundamento de que o contrato do plano de saúde não teria sido adaptado à lei que dispõe sobre o setor. Portanto, deveria prevalecer a cláusula contratual que excluía a cobertura de medicamentos e vacinas utilizados fora do regime de internação hospitalar. A paciente passou a custear o remédio com recursos próprios, até que decidiu ajuizar uma ação contra a operadora. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a decisão de primeiro grau em que a operadora foi condenada a custear a importação e reembolsar os valores gastos pela paciente até aquele momento, com reembolso condicionado à prévia liquidação da sentença. Quando o processo estava em segundo grau, a paciente morreu e foi sucedida nos autos pelo espólio. O relator do recurso da operadora, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, explicou que nos contratos não adaptados à Lei 9.656, de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, é necessário analisar a cláusula limitativa da cobertura à luz do Código de Defesa do Consumidor, dos princípios gerais do direito das obrigações e da própria Constituição, especialmente no que diz respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. O relator ressaltou que a doença da paciente era de extrema gravidade, a ponto de levá-la a óbito no curso da ação, e que a quimioterapia oral é um tratamento normalmente prescrito para o câncer. Ao manter a condenação da operadora, foi destacado ainda que o medicamento não traria nenhum risco sanitário, já que o registro no Brasil foi cancelado apenas por questões comerciais. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a legitimidade de sindicato para representar oficiais de justiça de Mato Grosso. A discussão teve início em uma ação em que o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso teria sido surpreendido com a criação de outro sindicato. Desse modo, pretendia que fosse declarado o legítimo representante dos servidores, com o argumento de que não seria possível a criação de outra entidade por causa da relação estatutária de um grupo. O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região havia reformado a sentença que julgou improcedente o pedido do sindicato, por não haver razão para que se mantivesse o vínculo. Para o TRT, a dissociação do grupo ofenderia o princípio da unicidade sindical da Constituição da República. Apesar das peculiaridades do cargo, o regional entendeu que os oficiais de justiça não constituem categoria diferente da dos servidores do Judiciário Estadual, por se submeterem ao mesmo regime jurídico e à mesma política disciplinar. A representação dos oficiais de justiça recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho.
O relator do caso, na segunda turma, ministro José Roberto Pimenta, explicou que os sindicatos são constituídos da união de categorias similares ou conexas, conforme prevê o artigo 570 da CLT. A lei ainda prevê a possibilidade de dissociação de determinada categoria para a formação de uma entidade mais específica. O relator lembrou também que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que essa possibilidade não ofende o princípio da unicidade sindical. Por fim, o ministro observou que, de acordo com os autos, já existem 14 sindicatos de oficiais de justiça pelo país, com grande número de filiados. Portanto, para a turma, é legítima a dissociação dos oficiais de justiça do Sindicato dos Servidores do Judiciário. A decisão foi unânime. O Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.